como é que a sanduicheira ela vai saber que o pão está pronto? Ó, nesse caso da nossa sanduicheira do exemplo, gente, o que que a sanduicheira faz quando o pão está pronto? Ela acende a lâmpadazinha. Mas você tem sanduicheira que ela fica acesa e quando o pão está pronto ela apaga. Mas a lógica é a mesma, tá certo? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai utilizar as chamadas lâminas bimetálicas. Bimetálicas. Que nesse exemplo foi uma lâmina de... Deixa eu fazer aqui o desenho, né? Uma lâmina de latão. Beleza? E aqui embaixo... Opa, vamos fazer um desenho correto. Eita. Uma lâmina de latão e uma lâmina de... É aço que tá ali? De aço, certo? Qual é a primeira característica dessas lâminas bimetálicas? A primeira característica, é que elas têm o mesmo comprimento inicial. Então, tanto o latão quanto nesse caso aqui o aço, elas têm o mesmo comprimento inicial. Beleza? O que que vai acontecer? Quando você ligar a sanduicheira na tomada, o que que vai acontecer? As lâminas como elas estão na resistência, vão aquecer. Devido ao resistor. Certo? Então, o resistor da sanduicheira vai aquecer. Vai aquecer pelo quê? Pelo chamado efeito Joule, que é o aquecimento pela corrente elétrica. Então, aqui, ó, efeito Joule, aquecimento pela corrente elétrica. A gente vai detalhar isso mais para frente, mas eu preciso afirmar que as lâminas vão aquecer. E o que que a gente viu na aula de hoje? Que quando um material aquece, ele muda as suas dimensões. Então, quando as lâminas aquecerem, elas vão aumentar de tamanho. Mas elas vão aumentar de tamanho de que forma, Diego? Elas vão aumentar de tamanho de uma forma que uma cresça mais que a outra. Por que uma vai aumentar mais de tamanho que a outra? Porque o coeficiente de dilatação do latão, ele é maior que o coeficiente de dilatação de quem? Do aço. Isso significa que depois que eu aquecer os dois, como eles têm o mesmo comprimento, o que que vai acontecer? A variação de comprimento do latão é maior que a variação de comprimento de quem? Do aço. Ou seja, a barra de latão vai ficar maior que a barra de aço. E o que que vai acontecer então? Como a barra de latão fica maior que a barra de aço, esse circuito aqui vai envergar para baixo. Envergar para baixo de tal forma que ele vai fechar o circuito da lâmpada, fazendo a lâmpada o quê? Acender. Certo? Acendeu, ele mostra para você, opa, tá pronto. Aí depois de um tempo, o que que vai acontecer? Esse circuito fecha, ou seja, para a lâmpada apaga. O que que vai acontecer? As barras vão resfriar e se elas resfriam, voltam para o mesmo tamanho de antes. Voltou para o mesmo tamanho de antes. O que que vai acontecer? Você ligou na tomada, elas vão aquecer de novo. Quando atingir certa temperatura, que é a temperatura que o pão teoricamente está pronto, o que que vai acontecer?
enverga para baixo, e ao envergar para baixo, o que vai acontecer? Fechou o circuito, a lâmpada o quê? Acende, ele fala, o pão tá pronto. Isso fica acontecendo se você deixar a sanduicheira ligada na tomada. Óbvio que tem risco, mas ela vai ficar ligando e desligando ao mesmo tempo que essa lâmina vai, enverga para baixo, acende, depois resfria. Enverga para baixo, acende, depois resfria. Então é um mecanismo simples, feitos por barras, lâminas bimetálicas, que eles servem para lhe mostrar que algo chegou a determinada temperatura. Aonde tem mais isso, Diego? Na sua geladeira, no seu ar-condicionado, é o chamado termostato, que não é tão simples como isso, mas funciona basicamente bem parecido. São metais que dilatam e vão fazer com que algo ligue ou desligue quando atingir determinada temperatura. Você chega de noite na geladeira, a geladeira do nada faz a zoada, brrr, voltando a funcionar. Por quê? Antes, quando ela atinge uma temperatura, ela desliga automaticamente. Então atingiu lá, por exemplo, 10 graus Celsius, ela desliga para economizar energia. O que vai acontecer? Quando essa temperatura aumentar, o que vai acontecer? Esse termostato vai, entre aspas, avisar para o motor que ele tem que voltar a funcionar. Como é que ele vai avisar? Ele fecha o circuito ligando o motor. Quando essas lâminas desligam o circuito, o que ele faz? Desliga o motor. Então você economiza energia porque você faz com que o motor da geladeira não precise ficar funcionando 24 horas por dia. No ar-condicionado é igual, mas se você está num ambiente em que você entra e sai da sala do ar-condicionado, do lugar onde está o ar-condicionado, você não consegue manter uma temperatura em equilíbrio. Então você não consegue fazer com que esse ar-condicionado pare de trabalhar. Então ele vai ficar gastando, a tendência que ele gaste energia a noite toda. Mas a geladeira e freezer não. Se você não ficar abrindo e fechando a geladeira, o que vai acontecer? Ela vai entrar em equilíbrio, vai atingir a temperatura que você determinou. Quando atingir, ele desliga. Caso aqueça, ele liga de novo esse termostato através de um sistema parecido com esse e faz a geladeira voltar a funcionar. Entendido, senhores? Alguma dúvida aí de como a sanduicheira funciona? Aí o que acontece? Se for aqui a luz apaga, seria o contrário, né? Envergar para cima. Aí teria que mudar só a lógica do metal. Embaixo seria o latão, em cima seria o aço. Belezinha? Isso, quando os metais estão frios, eles estão sem contato. Então, por exemplo, como se fosse assim. Tá vendo? Opa, deixa eu botar no mesmo tamanho. Frio é numa temperatura menor. Pronto, tá aqui. Aqueceu, eles envergam para baixo. Envergou para baixo, fechou o circuito, acendeu a lâmpada. Pu, pu, pu. Aí você vê lá, opa, meu pão tá pronto. Aí depois de um certo tempo, o próprio aparelho desliga. Aí se ele desliga, o que vai acontecer? Esse metal resfria. Se ele resfria, ele volta para cá. Aí você vai e liga a sanduicheira de novo. Ele vai aquecer, aí ele enverga para baixo. Depois de um determinado tempo, que é o tempo para ele atingir uma certa temperatura, aí ele envergou para baixo, fechou o circuito. Fechando o circuito, ele liga a lâmpada e mostra lá para você que o seu pão está pronto.